Agora, na Rádio Manaim. Lâmpada para os meus pés. Para os meus pés, e o pastor Gilson vai trazer uma breve introdução. E ainda nós estamos no livro, de Cantares de Salomão, e olha, temos alcançado revelações maravilhosas, um momento precioso da Escola Bíblica Dominical. Pastor Gilson, fica à vontade para poder fazer uma introdução e também depois, é claro, chamar as participações aqui dos pastores. Na verdade, Jorge, é uma coisa maravilhosa a gente poder estudar o livro de Cantares de Salomão, porque os irmãos já puderam perceber até aqui, estamos entrando aqui já no 8º capítulo do livro, e puderam perceber que realmente trata-se de uma forma de ver a palavra de Deus com muita profundidade, porque tudo que nós encontramos com relação à igreja, ao plano de salvação, arrebatamento, nós encontramos no livro de Cantares de Salomão, numa linguagem poética, mas que possui um conteúdo profético extremamente profundo. E nós vamos então discorrer aqui hoje alguns aspectos relacionados a um versículo, o capítulo 8 do livro de Cantares de Salomão, o versículo 6, mostrando aqui em cada parte do versículo onde está a riqueza do ensino relacionado a esse momento da igreja agora e como ele é visto depois do arrebatamento da igreja. Então, a linguagem aqui é uma linguagem da igreja, quem está falando é a noiva, e insistimos muito nisso, porque às vezes as pessoas têm dúvidas sobre quem está falando, se é o noivo, se é a noiva. No sentido profético, ali não podemos errar nisso. Quem está falando ali é a noiva, ela está se dirigindo ao noivo, especialmente no versículo 6 que nós estamos estudando. É uma expressão realmente do anseio da igreja com relação àquilo que ela só pode receber da pessoa do Senhor Jesus. E, aliás, recebeu muito bem isso, porque só Jesus é que pôde colocar a nossa vida nesse selo, pôr o selo da parte do Espírito Santo na nossa vida para estarmos selados com o Espírito Santo da promessa. Muito bem, vamos então ao início do nosso comentário, que nós vamos iniciar aqui com o pastor Samir Abazov, que ele vai fazer o comentário da nossa primeira pergunta. Pastor Samir Abazov, a paz do senhor, companheiro. Amém. A pergunta número 1, letras A e B, que para mim nós vamos responder, queridos irmãos. Lendo Cantares capítulo 8, verso 6, identifique profeticamente o selo descrito no verso. Responda, letra A. O selo sobre o coração, quem está falando? Aqui, queridos ouvintes, caros irmãos, quem está falando é a noiva, a igreja fiel. Ela fala sobre o desejo da igreja estar selada com o Espírito Santo. O que ela expressa, nós como servos de Deus também expressamos. Nosso desejo de sermos selados com este selo, para que a nossa vida seja governada pelo Espírito Santo. E letra B, por que o pedido para que o selo esteja sobre o coração? Nós estamos selados pelo Espírito Santo da promessa. A função do coração é impulsionar a vida de Jesus pelo seu Espírito dado à igreja fiel. Assim, a igreja fiel foi selada com o Espírito Santo. E ela expressa este desejo de estar ligada ao Senhor Jesus com o mesmo selo, o batismo com o Espírito Santo. Este selo, queridos irmãos, liga a igreja ao Senhor Jesus e guarda o nosso coração, porque do coração procedem as saídas da vida, como está escrito em Provérbios 4, 23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém, pastor Samir. Agora é interessante esse aspecto, porque ontem uma das sugestões de mensagem, que aliás, Jorge, foi até a mensagem que eu preguei ontem à noite na minha igreja, foi Jeremias capítulo 31, verso 33, quando o Senhor prometeu ali que no novo concerto que ele faria, esse novo concerto, ele escreveria no nosso coração, escreveria a palavra dele no nosso coração. Então, por isso, o selo ali é o batismo com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo toma a vida do servo do Senhor,
ele é batizado com o Espírito Santo, então a palavra de Deus passa agora, está dentro do coração dele, escrito ali no coração dele, né? Paulo até se refere a isso numa carta, chamando de tábua de carne do coração, ou seja, não era a tábua de pedra da lei, mas a tábua de carne do coração. Então, o batismo com o Espírito Santo é esse selo. Assim como o velho pacto, ele foi selado com o sangue de um cordeiro que foi morto, agora o novo pacto, o Novo Testamento, ele é selado com o sangue do Cordeiro de Deus, ou seja, o Espírito Santo, que é o Espírito Santo da promessa, né? É muito interessante esse aspecto, que é a vida, né? Muito bem, vamos continuar então e vamos passar para a nossa pergunta agora. Primeiro, o pastor Samir Abazov, ele respondeu a pergunta 1, a letra A e a letra B. Agora tem a letra C e a letra D, que serão respondidas pelo pastor Ricardo Azevedo. Pastor Ricardo, a paz do senhor, companheiro. Muito bem, então nós vamos ao comentário da pergunta número 1, a letra C, também a letra D. A letra C diz assim, para comentarmos sobre o selo sobre o braço. Qual a aplicação profética? O selo sobre o braço fala da realização da obra do Espírito Santo. A obra só pode ser realizada por aqueles que foram escolhidos, estão selados com o selo do Espírito Santo, conforme o texto em Cantares 8:6. O braço aponta para o nosso serviço. A obra do Senhor só pode ser realizada por aqueles que estão selados com o Espírito Santo, que não fazem segundo a sua própria vontade ou força, mas deixam ser guiados, pois estão selados pelo Espírito Santo. A letra D, de que amor o verso fala quando diz: o seu amor é forte como a morte? O verso se refere ao amor do Senhor Jesus para com o homem. Em 2 Coríntios 1:22 diz assim: qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. O penhor é a garantia do pagamento, e o Senhor Jesus pagou um alto preço pelas nossas vidas. E por este amor, através do Espírito Santo, o homem tem direito à vida. Este amor é o amor de Jesus pelo homem. O Espírito Santo, que é mais forte do que a morte, por meio dele o homem ressuscita. O Espírito Santo é mais forte do que a morte. Por isso, o ministério é maior do que a vida. Em Atos 20:24 diz assim: mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O amor do Senhor Jesus pela sua igreja é que levou o nosso Salvador à morte e à morte de cruz. E por este amor, no Espírito, o homem ressuscita. Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Retorno com os irmãos, a paz do Senhor. Que maravilha, pastor Ricardo, como a gente pode perceber a confirmação do apóstolo Paulo em 2 versículos, né? De que realmente o ministério é maior que a vida. Nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu conserve, né, o ministério para o qual eu fui chamado. E o interessante, né? E a vida que eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Então, realmente, o ministério é maior do que a vida. E até quero aproveitar aqui uma frase que foi falada na escola bíblica, né? Que é aquela frase que fala a respeito deste assunto, né? Que o amor aqui é forte como a morte. E a palavra foi a seguinte: a morte, ela é uma realidade, ou seja, uma verdade absoluta, ela não é relativa, porque ela não pode ser contestada. Viu, Jorge? Achei interessante essa expressão ontem na escola bíblica, né? A morte é uma verdade absoluta porque não pode ser contestada. Ninguém contesta a morte, né? E outro aspecto interessante na outra pergunta também, com relação ao braço, né? Então quer dizer que nós realmente, só aqueles que são selados pelo Espírito Santo é que realizam a obra do Senhor. É o braço, né? Ou seja, a ação da igreja, isso foi outra frase de ontem, né? A ação da igreja, ela tem que vir em função da ação do Espírito Santo.
Quando você pega, por exemplo, uma professora de classe de crianças cheia do Espírito Santo, ela vai usar naturalmente recursos, recurso áudio, recurso visual, está tudo certo, mas o fato dela ser cheia do Espírito Santo é que vai levar a criança a entender a vontade do Senhor e a fazer a vontade do Senhor. Então isso é muito importante. Nossos pregadores também precisam estar cheios do Espírito Santo, não precisa de discurso, não precisa de pregação, não precisa de retórica, mas estarem cheios do Espírito Santo. Isso é que é o mais importante. Vamos então continuar e agora vamos passar para as próximas letras, né? Primeiro, agora o pastor Gerson Belucci, ele vai comentar sobre as letras E e F. Pastor Gerson, a paz do Senhor, meu amado. Muito bem, meus irmãos, vamos à pergunta 1E e 1F. A pergunta 1E diz o seguinte: qual a aplicação profética da expressão duro como a sepultura o ciúme? O Senhor tem ciúmes, ele tem zelo pela sua igreja. Em Zacarias 2,8 diz o seguinte: porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Então, a igreja é a menina dos olhos do Senhor, porque a igreja fiel pertence somente ao Senhor. Paulo, o apóstolo, depois de conhecer ao Senhor Jesus como Salvador e Senhor, ele não admitiu mais nenhuma pessoa, nenhuma sabedoria, nada que ocupasse o primeiro lugar no seu coração. E ele reputou tudo como esterco, como escória, pela excelência do conhecimento de Cristo. Em Filipenses 3,8 nos diz o seguinte: então o Senhor Jesus se entregou para a sua igreja, morreu, ressuscitou para dar a nós a segurança da ressurreição. Por isso que a resposta diz assim, né? Para aqueles que morrem no Senhor, não existe sepultura. E na escola bíblica foi dito isso, né? A carne fica na sepultura, mas o corpo não, porque a sepultura não vai reter os salvos em Jesus. Então há uma promessa gloriosa da ressurreição dos mortos. Então essa é a aplicação profética nesse sentido, né? Pastor Gilson até lembrou uma frase que foi dita na preparação dessa escola bíblica, que o pastor Gideuti disse: a igreja sabe que é a única amada do Senhor e ela não aceita outros amores. A própria igreja, no Salmo 45, diz o seguinte: tu és o mais formoso dentre os filhos dos homens, dos teus lábios se extravasou a graça, se derramou a graça. Então, o Senhor tem ciúmes da igreja e a igreja não tem outro lugar para o Senhor Jesus a não ser o primeiro lugar na sua vida. Louvado seja o Senhor. Vamos à pergunta F, meus irmãos. Qual a aplicação profética da expressão as suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor? Então as brasas são para aquecer, né? Falam da presença do Senhor no meio do seu povo. É o calor do Espírito Santo para dissipar toda a frieza espiritual, para aquecer aquilo que nós recebemos como alimento saudável, que é o alimento da palavra revelada pelo Espírito Santo. Então, evidentemente, quando se fala de brasa, de fogo, o texto está relacionado ao batismo com o Espírito Santo. As brasas são para aquecer nessa hora fria da noite profética. É a presença do Senhor no meio do seu povo. É o calor do Espírito Santo que dissipa essa frieza espiritual, aquecendo as nossas vidas para compreendermos as revelações do Espírito Santo na sua palavra viva. As chamas, né, as brasas, mantêm viva a fé e a esperança da igreja. E as labaredas, como foi dito, né? As labaredas são aqueles momentos especiais que surgem na vida da igreja. Agora, as brasas são sopradas pelo Espírito do Senhor, aquecendo os corações, tirando as cinzas, para manter a igreja aquecida em todo momento, para que ela seja arrebatada, esteja preparada para ser arrebatada. Então, em Atos 2,
verso 3, registra essas labaredas de fogo que foi a experiência gloriosa do Pentecostes. Mas essa chama não se apagou, a igreja não perdeu o calor do Espírito, não é? As portas do inferno não prevalecerão contra ela, e a todo momento nós sentimos esse calor e estamos aguardando a volta gloriosa do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém, que maravilha, pastor Gerson. Quer dizer que realmente a igreja, graças a Deus, não perdeu o calor do Espírito Santo, a presença gloriosa do Espírito Santo. Quando se fala naturalmente calor do Espírito Santo, não se trata de um calor humano, né? De aquecimento da carne, não. Mas aquele calor que o Espírito Santo entra no nosso coração, abrasa o nosso coração e nós glorificamos ao Senhor. Esse é que é o calor, a sensibilidade com relação àquilo que o Espírito Santo faz. Muito bem, mas dando continuidade, Jorge, vamos passar agora para a nossa próxima pergunta, né? Que é a pergunta número 2. Isso mesmo, o pastor João Cidade, né? E o pastor João Cidade que vai fazer agora essa pergunta. Então nós vamos passar a palavra agora para o pastor João Cidade. João Cidade, a paz do Senhor, companheiro, é a sua vez agora, hein? Maravilha, pastor João, Pai do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez. Continuando, irmãos, vamos aqui comentar a pergunta número 2, que ela diz assim: compare esse verso 6, que é Cantares 8:6, com o que está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 13, e em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Os textos dizem assim, Cantares 8:6, põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Efésios 1:13 diz, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. 2 Coríntios 1:22, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Então vamos comparar os 3 textos. Então, comparando, irmãos, a igreja está selada com o selo do Espírito Santo da promessa, que é o penhor, a garantia da nossa herança, que é a salvação, promessa feita pelo Senhor Jesus. Os 2 versículos, irmãos, Efésios 1:13 e 2 Coríntios 1:22, falam que a igreja está selada. Profeticamente, irmãos, entendemos que esse é o selo do batismo com o Espírito Santo, o selo da salvação, da vitória neste mundo, que nos foi assegurado quando o nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, derramando seu Espírito Santo e perdoando-nos de todos os nossos pecados. Louvado seja o Senhor, conduzindo-nos então para a vida eterna. Então, essa promessa, irmãos, se cumpriu lá no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Agora, em Cantares 8:6, a noiva, a igreja fiel, ela expressa o desejo de estar ligada ao Senhor Jesus com o mesmo selo. É o selo do batismo com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Jorge, pastor Gilson. Amém. Obrigado, pastor João Cidade. Pastor Gilson, que benção, hein? Maravilha, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus, os comentários aqui. Obrigado, pastor João Cidade, pela sua participação. E agora nós vamos para aquele momento, né? Que a família está reunida aí, as crianças intermediários e os nossos adolescentes. Você está acompanhando aqui o Lâmpada para os Meus Pés na TV Manaim. Você pode compartilhar este programa, este quadro, né? Para o seu amigo, para a sua amiga, para os irmãos aí da sua igreja. Dando sequência, e agora nós vamos falar sobre as perguntas das crianças, intermediários e os nossos adolescentes. Pastor Gilson que vai trazer aqui alguns comentários que diz assim, lendo Cantares capítulo 8 no verso 6, compare com o que está escrito no 2 Coríntios, capítulo 1, nos versos 21 e 22, pastor Gilson. Então, Jorge, interessante nessa pergunta, porque as respostas foram assim, muito diversas e variadas respostas, e as crianças realmente tiveram assim uma boa instrução, boa compreensão, né, a respeito do assunto. E nós vemos, especialmente na escola bíblica, aquelas respostas que foram dadas pelas crianças ali com profundidade, né? Mas, na verdade, comparando esses 2 textos, né, da palavra do Senhor, nós entendemos que nós devemos viver no corpo, ou seja, unidos uns aos outros
e vivendo a comunhão com o Senhor, ou vivendo em comunhão com o Senhor, né? E é o Espírito Santo mesmo que nos cela na comunhão com a igreja fiel, que é corpo de Cristo, é Ele quem nos cela. E nós nos tornamos, portanto, através disso, propriedade do Senhor, porque fomos selados. Então, aquilo que é selado, aí agora nós passamos a ser propriedade do Senhor. Mas o que é maravilhoso também são respostas que nós anotamos aqui das nossas crianças intermediárias e adolescentes, quando uma delas disse assim: podemos dizer que a igreja fiel quer ser selada com o Espírito Santo, conforme prometido pelo Senhor Jesus. Outra criança disse assim: queremos ter a operação do Espírito Santo em nossas vidas todos os dias. Olha que maravilha. A outra disse assim: este selo nos identifica e nos protege dos enganos deste mundo. Que colocação muito bem feita, né? E outra criança disse: este selo nos garante que entraremos na eternidade. Que coisa maravilhosa. Por último, uma criança também expressou dizendo: nós estamos ligados com intimidade ao Senhor e selados com o Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. As crianças deram respostas diversificadas, mas todas elas dentro do contexto, nada fora da coerência com a pergunta. Isso é maravilhoso, né, Jorge? Glória a Jesus. É verdade, pastor Gilson, e inclusive quando nós temos ali o final da escola bíblica dominical, em cada igreja, o pastor, o irmão que está à frente, ele faz as perguntas ali do que elas estudaram na escola, na EBD. E as crianças, elas respondem corretamente, direitinho, cada uma ali na sua classe, né, na sua maneira de falar, de sentir ali a presença do Senhor. E as crianças têm sido assim muito usadas, né, pelo Espírito Santo. O Senhor tem falado aos corações das nossas crianças. Elas respondem corretamente. Eu realmente tenho também essa experiência na minha igreja, Jorge, onde as crianças, elas inclusive até gravam as respostas, e à noite até eu transmito para a igreja no culto à noite, né? Todo domingo eu transmito para a igreja, a escola delas, as fotos, os vídeos que elas respondem. Isso é realmente maravilhoso. E um detalhe também, Jorge, é que agora, em função desse novo formato da escola bíblica dominical, está quase que coincidindo que a resposta das crianças intermediárias e adolescentes naquele horário em que as crianças lá na igreja já estão voltando da classe para dentro do templo, né? Isso. Eu creio que tem até coincidido isso em algumas igrejas. No momento certinho está retornando. Ontem um intermediário ele disse o seguinte: olha, antes Saulo ele não tinha o selo do Senhor Jesus, mas depois que ele teve o encontro com o Senhor Jesus a caminho de Damasco, ele foi selado pelo Senhor Jesus. Que maravilha, né? Que comparação bem feita. Que bênção, né? Colocação bem feita. Colocação ali. E o intermediário, tá? O intermediário. 10h57 no horário de Brasília. Pastor, quarta-feira agora estamos aí, as irmãs estão se preparando para a reunião de senhoras. O que o pastor tem de sugestão aí, de mensagens para as irmãs? No culto das senhoras, uma fartura muito grande que nós temos está exatamente no versículo 6. É claro que alguns aspectos podem ser, vamos dizer assim, separados, né? A questão ali do selo, a questão ali do amor forte como a morte, duro como a sepultura, o ciúme. Aliás, quando fala em ciúme ali, a igreja realmente, ela sabe que ela pertence só ao Senhor. Então, ela não causa ciúme no Senhor. Por quê? Porque ela ama só Jesus. Ela não tem outros amores, né? Porque os outros amores são outros salvadores. E para a igreja fiel, só Jesus é salvador. Então, o ciúme está exatamente nesse aspecto aí. E como a sepultura, por quê? Porque Jesus morreu, foi muito bem explicado, não vou repetir aqui porque foi muito bem explicado, mas são aspectos ali no verso 8 que vão certamente favorecer bem as irmãs. Pode ser o verso todo, como foi discorrido, mas também partes do verso podem ser aproveitados pelas irmãs. Maravilha, né? Gente, olha, estamos chegando aqui ao final do Lâmpada para os Meus Pés. Deixa eu me despedir aqui dos pastores que estão aí conectados conosco, que estão interagindo. Pastor Sami, um grande abraço. Obrigado por sua participação mais uma vez aqui no Lâmpada para os Meus Pés, pastor Sami. Vou me despedir também. Deus abençoe a todos. Uma semana abençoada na presença do Senhor. A paz do Senhor. Pastor Ricardo Azevedo, a paz do Senhor, um abraço aos irmãos aí de Odivelas, em Portugal. Pode se despedir, pastor, um abraço. Paz do Senhor, Jorge, a paz do Senhor aos queridos pastores da bancada, aos ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés. Deus nos abençoe nesta nova semana,
Que seja uma semana de muitas vitórias na presença do Senhor. Amém. Pastor Gerson Belucci, um grande abraço, a paz do Senhor Jesus. Amém, Jorge Pessoa. Eu também me despeço de você, dos companheiros da bancada, dos nossos fiéis ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés, desejando a todos uma excelente segunda-feira, uma semana abençoada, cheia do Espírito, da direção do Senhor para cada um de nós. A paz do Senhor. Quero me despedir também do pastor João Cidade, em São Paulo. Pastor João, um grande abraço. Obrigado. Jorge, louvado seja o Senhor por mais um programa Lâmpada para os Meus Pés. Meu abraço a você, uma boa semana, o Senhor o abençoe. Também aos pastores, pastor Gilson, pastor Gerson, pastor Ricardo Azevedo, pastor Samir. É sempre uma alegria estarmos juntos no programa. Aos nossos queridos irmãos e ouvintes, a todos a paz do Senhor Jesus, uma boa semana. E se Deus quiser, até o próximo programa. Louvado seja o Senhor, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Pai do Senhor, Deus abençoe. 11 horas em ponto, horário de Brasília. Olha, estamos aqui chegando ao final, mas compartilhe o link do Lâmpada para os Meus Pés. Compartilhe o link para a sua igreja, para o grupo de senhoras, para toda a igreja, né? Os obreiros, diáconos, pastores. Também compartilhe para aquele visitante que você já tem orado por ele, né? Leva esse ensino, essa doutrina para esse visitante que você já tem acompanhado, está dando ali toda a assistência, que é muito importante. A doutrina, ela fortalece a caminhada ali daquele que está começando agora na presença do Senhor. E que Deus assim nos abençoe. Você que nos assiste pela TV Manaim e pelas nossas multiplataformas no Brasil e no exterior. Pastor Gilson Souza, obrigado pela sua vida. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Amém, Jorge. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Estamos aqui encerrando mais uma edição do Lâmpada para os Meus Pés, Rádio Manaim, anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de ouvir na Rádio Manaim. Lâmpada para os seus pés.